Bom dia, amados irmãos, graça e a paz. Um dia lindo que o Senhor nos concedeu. E nessa manhã nós estamos aqui para transmitir aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Grande responsabilidade é falar daquilo que vem da parte do Senhor. Mas hoje, nessa manhã, o Senhor já vem ministrando durante a semana no meu coração. E eu quero compartilhar com os irmãos a respeito de um grande exemplo de serviço. E eu gostaria de falar de uma grande revolução que aconteceu há 3.000 anos atrás. E eu tenho certeza que é um texto muito conhecido dos irmãos. Mas hoje eu queria compartilhar com os irmãos a respeito da revolução da bacia e da toalha. Eu peço que os irmãos já abram suas Bíblias em João 13. Nós vamos ler do 3 ao 5 e depois nós vamos ler do 12 ao 17. João 13, do 3 ao 5 e depois João 13, ainda no mesmo capítulo, do 12 ao 17. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. E assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz com vocês? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém? Vamos orar. Senhor, nessa manhã nós somos gratos pelo teu amor. Obrigado porque um dia o Senhor se entregou na cruz do Calvário por nós. E o maior exemplo de serviço o Senhor demonstrou. E nós, como tua igreja, Senhor, queremos viver esse exemplo de humildade e praticar, Senhor, assim como o Senhor nos deixou. Ó Deus, que cada dia mais o Senhor revele os teus segredos mais íntimos aos nossos corações, para que como igreja, Senhor, possamos viver a plenitude daquilo que o Senhor nos chamou para sermos, servos bons e fiéis diante da tua presença. É isso, ó Deus, que nós pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Gente, amados irmãos, ninguém melhor que Jesus para nos ensinar a respeito da questão do serviço. Ele foi o maior exemplo de servo, o maior exemplo de serviço na Bíblia. Jesus, ele quebra todos os paradigmas da sua história, do tempo dele, e ele faz uma grande revolução. A revolução da bacia e da toalha que nós vamos ver hoje. A partir de então, amados, esses dois símbolos se tornaram de extrema importância na figura do discipulado e do serviço cristão. Se você quer ser discípulo do Senhor, você tem que aprender com o mestre, como você fazer a vontade dele, como você ser um servo digno da presença dele. Irmãos, Jesus nos ensinou como verdadeiramente um discípulo de Jesus deve se portar. Qual deve ser a marca do serviço do cristão, que é o serviço da bacia e da toalha. E nós vamos caminhar em relação a isso. E, amados, o momento, o cenário, né, que se encontra essa história,
Alguns estudiosos falam que era mais ou menos a estação da primavera. E as ruas de Jerusalém não eram umas ruas tão bonitas assim. Se vocês pararem para estudar as estradas da época de Jesus, eram estradas de chão. E eu imagino que lá naquela época não tinha, né, Uber, né? Tinha? Não. Na época de Jesus tinha avião? Não tinha. Na época de Jesus não tinha essas coisas, gente. As pessoas andavam de cidade em cidade e eram muito distantes uma cidade da outra. Então eles caminhavam longos e longas e longas e longas e longas estradas. E eu imagino que os pés daqueles homens, tanto de Jesus como daqueles homens, estavam extremamente empoeirados. Não era pouca coisa, não. Era muita coisa. Sabe aquela rua de poeira? Acho que a gente vai encarar um pouquinho lá no Nordeste. Isso. É aquelas ruas de lama, de poeira, de sujeira. Como não era uma época de chuva, provavelmente a coisa estava pior. Estava aquela coisa assim, bem feia, né? Mas nessa época as ruas eram muito secas. Então vocês imaginem os pés aí de Jesus e dos seus discípulos. E aí nesse cenário eles entram numa sala, né? Cada um toma o seu lugar na mesa. E eles nem se ligaram, vamos lavar os nossos pés, porque era costume da época. Se você entrasse dentro de uma casa, antes de você entrar dentro de uma casa ou qualquer lugar, você tinha que se purificar, se lavar. Então tinha geralmente fora de casa um cântaro, uma bacia, para que os discípulos ou qualquer um que chegasse na casa de alguém tivesse que limpar. Ninguém entrava na casa com os pés sujos, com veste suja. Então tinha todo um ritual de purificação, de limpeza. Isso era comum na cultura. Mas eles nem passaram desapercebidos essa ideia. Sentaram em volta da mesa. E em volta dessa mesa, eu acho muito interessante que lá em Lucas 22, 24, os discípulos eles não estavam nem preocupados com a sujeira deles. Estavam preocupados de quem seria o maior no reino dele. Lembra? Que um falava assim, quem vai sentar do lado de Jesus? Aí ficou aquela briga, quem seria maior no reino dele. Eles estavam discutindo tantas outras coisas, eles estavam tão preocupados com tantas outras coisas. Eles estavam discutindo quem seria o maior. E nem imaginaram que aquilo ali, eles não tinham feito ainda aquele momento de purificação. Com certeza, na parede daquela sala, como nós lemos, tinha uma toalha penduradinha, porque toda a casa tinha uma toalha penduradinha. E no chão havia uma jarra e uma bacia. O assunto era tão bom com Jesus que eles nem se preocuparam. O fato deles se limparem, o fato deles se lavarem, o fato deles estarem limpos diante daquela mesa. Irmãos, qualquer um dos discípulos poderia ter feito isso. Qualquer um. Poderia ter pego lá a toalha, ter pego a bacia, enchido a bacia de água e se purificarem. Mas eles não fizeram isso. E aí que começa a grande revolução. É nesse momento que acontece uma grande revolução na vida daqueles homens, que Jesus dá um maior exemplo do serviço. Ele, sendo Deus, vai lá, pega aquela toalha, discretamente, irmãos, tira a capa dele e se ajoelha e vai um por um e começa a purificar os pés dos seus discípulos, lavar os pés dos seus discípulos. E aí, naquele momento, Jesus começa a fazer uma marca, deixa um legado na vida daqueles homens. Não foi de uma forma brutal, vocês não se lavaram, nada disso. Jesus foi sutilmente, de forma doce, como ele é, desamarrou as sandálias e foi lavando. Mas, gente, imagina lavar pé podre, porque estava podre o pé, gente. Não era coisa bonitinha, não. O meu, por exemplo. Você imagina, com um calo. Imagina que aqueles pés eram calejados de andar, porque as sandálias. Irmãos, não era uma coisa simples. E o mais interessante, que naquela época toda casa tinha um escravo, tinha um servo. Principalmente as casas
de pessoas com mais abastança, elas tinham geralmente um servo. E esse papel de lavar, eu não chegava lá e me lavava, não. Tinha alguém que fazia isso para mim. Tinha alguém que naquela época chegava para o seu senhor e desamarrava, e lavava, e se colocava na posição mais humilhante. Porque na época de Jesus era a forma mais humilhante de serviço. Era o serviço do escravo, que era lavar os pés das pessoas que entravam na casa. Então não era um serviço tão fácil. Era um serviço humilhante. Porque o servo do servo que fazia isso. E Jesus, ele se compara ali naquela posição. O servo do servo. Sendo Deus, aquelas mesmas mãos, né, que moldaram as estrelas, aquelas mesmas mãos que criaram e formaram o universo, eram as mesmas mãos que agora estavam lavando as sujeiras dos pés dos seus discípulos. Aqueles dedos que formaram as montanhas, que agora estava massageando os pés dos seus discípulos. Aquele que diante de quem todas as nações um dia se ajoelharão, agora também se ajoelha diante dos seus discípulos. E aí Jesus, ele marca de forma drástica a vida dos seus discípulos com a revolução da bacia e da toalha. E ele é exatamente isso que ele deseja fazer na minha vida e na sua vida, querido. Essa mesma revolução que aconteceu há 3.000 anos atrás, ele de novo quer realizar na minha vida e quer imprimir essas marcas na minha vida, na sua vida, nessa manhã. E o primeiro ponto que eu destaco dessa revolução é que o serviço cristão exige iniciativa. No versículo 4, diz assim: então Jesus se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Nenhum dos discípulos de Jesus teve a iniciativa de fazer aquilo que Jesus fez. Eles estavam sujos, eles precisavam ser purificados, mas nenhum deles tiveram a iniciativa de falar: eu vou pegar a toalha, eu vou pegar a bacia e vou limpar. Eles já tinham aprendido com Jesus muitas coisas, mas ainda faltava esse pontinho na vida deles. Ainda faltava o finale na vida daqueles homens, o lapidar na vida daqueles homens. Havia uma necessidade naquele lugar, mas ninguém era capaz de tomar a iniciativa. É bem possível que não houvesse escravo naquele ambiente que pudesse lavar os pés empoeirados dos discípulos. Mas mesmo assim, eles se assentam à mesa para comer. E não era muito comum fazer isso, você sentar na mesa para comer sem estar limpo. A gente ensina para a criança que para ela pegar um alimento, ela precisa o quê? Lavar as mãos. Ó, a mão está suja, vai lavar a mão. Não é assim que a gente faz? A gente ensina a criança. E naquela época não era diferente, não. Para você sentar numa mesa, para você entrar numa casa, para você comer uma refeição, você tinha que se limpar. Eles nem pensaram nisso. Eles estavam pensando em outras coisas. Sei lá o que estava na mente do povo, daqueles discípulos. Mas Jesus não queria ensinar apenas a questão do lavar-se. Jesus não estava apenas preocupado do lavar os pés dos discípulos. É muito além disso o que estava passando no coração de Jesus. O que Jesus queria nos ensinar, e eu tiro aqui, é sobre a questão de tomar a iniciativa. Amados, na nossa vida, nós precisamos tomar iniciativas diante das situações que muitas vezes vêm sobre nós. E às vezes a gente, diante da situação, a gente fica igual os discípulos, inertes, parados, paralisados, enquanto a coisa está acontecendo. A coisa está acontecendo e a gente está ali, apático, ou não entendendo o que está acontecendo, ou não olhando, de fato, para a necessidade que está ao nosso redor.
O mundo está aí. Pessoas estão perdidas, pessoas sem conhecer Jesus do nosso lado. E muitas vezes nós estamos assim, ó. Tá tudo bem. Tá legal. Eu tô bem, tá tudo bem. E não é assim. O reino de Deus é diferente. E nós fomos chamados para fazer a diferença, tomarmos a iniciativa. Pessoas ao nosso redor estão gritando pela salvação. Pessoas ao nosso redor estão clamando por mudança. A gente vem desde um ano atrás, vendo situações acontecendo no nosso mundo, no nosso país, na nossa cidade, de pessoas que estão clamando por mudanças. Mas às vezes a gente fica ali, ó. Tá bom, tá bem. E não tá bem, irmãos. E nós, como servos do Senhor, nós somos a voz profética nesse tempo para mudar a nossa geração. E muitas vezes a gente se cala diante das situações. Mas Jesus, ele viu uma necessidade e ele tomou a iniciativa. Ele não ficou parado diante do problema, mas ele se colocou à disposição. E em João 3,17 diz assim: se você vê um irmão em necessidade e tem recursos para ajudá-lo, mas vira as costas e não faz nada, o que acontece com o amor de Deus? Desaparece. E é você que faz esse amor desaparecer. Isso é uma nova versão, tá? Isso é uma versão diferente. Se você vê alguém passando uma necessidade, você conhece a verdade, você é filho de Deus, você é nascido de novo. E Deus imprimiu no nosso coração o amor. E se você vê alguém com necessidade e você tem para ajudar, e você vira as costas, você está dizendo o quê? Você está desaparecendo esse amor de Deus. Isso é sério. Você desaparece. E quem desaparece? Você que fez o amor de Deus desaparecer, porque você foi chamado para fazer a diferença. Nós fomos chamados para fazer a diferença, amados. Nós não fomos chamados para ficar dentro de quatro paredes, sentado e acostumado com isso. Porque isso não é ser igreja. Ser igreja é sair daqui e ver uma necessidade e se importar com o outro. Não é olhar para o outro e virar as costas. Porque, irmãos, o nosso mundo, a sociedade, ela quer ver em nós algo diferente. A sociedade precisa ver em nós algo diferente. Ela não tem que ver a mesma coisa que ela está vendo todos os dias. A falta de amor, a falta de compreensão, a falta de carinho, a questão da empatia, me colocar no lugar do outro. O mundo está aí. Né? Rejeitando os mais necessitados. E aí vai, amados. Mas nós fomos chamados para mudar a nossa geração. Eu não posso ver uma pessoa necessitada e não olhar com um olhar de misericórdia. Eu tenho que ser diferente. Nós fomos chamados para sermos diferentes. Nós não fomos chamados para ser iguais ao que o mundo oferece. Porque o que o mundo oferece, eles já estão vivendo. A falta de amor, a falta de compreensão. E aí vai. Mas nós fomos chamados para mudar a história da nossa geração. E Jesus, ele muda a história daqueles homens. Jesus, ele transforma o coração daqueles homens a partir daquela iniciativa dele. O serviço cristão é um convite para nos levantarmos da nossa zona de conforto. Queridos, não é fácil nós sairmos da nossa zona de conforto. É muito bom estarmos aqui sentados, sendo alimentados por uma palavra, tendo bancos maravilhosos, acolchoados, que nos deixam, né, confortáveis para adorar ao Senhor. Não é fácil. É fácil você falar assim: eu vou sair daqui porque Deus me chamou para fazer uma obra muito específica em tal lugar. É fácil? Não, você vai abrir mão do teu conforto, você vai abrir mão da tua vida. Né? Quando a gente propôs a viagem para o Nordeste, e não foi fácil você tomar uma decisão: hoje eu vou lá para o Nordeste. Não é fácil financeiramente, não é fácil você se deslocar 8 dias
para você sair da sua zona de conforto, da sua casa, dormir num lugar que você não está acostumado. Tem gente que só consegue dormir na sua cama, mas vai. E aí Deus vai prover. Queridos, não é fácil. E aí vai você abrir mão dos seus sonhos, dos seus projetos, para você fazer a vontade do Senhor. Não é fácil. Mas o Senhor não nos chamou para vivermos no conforto. Não nos chamou. Ele mesmo disse que não tinha lugar nem para inclinar a sua cabeça para dormir. Então Deus não nos chamou para isso. Da nossa zona de conforto, da inércia espiritual que muitas vezes está sobre os nossos ombros, e enxergarmos que há muita gente precisando da nossa ajuda. Tiago nos adverte o seguinte: meus irmãos, o que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vê acompanhada de ações? A fé e as obras, elas caminham juntinhos. Não quer dizer que você só deve fazer as obras e não viver a fé. Mas elas precisam ser caminhadas de uma forma muito conjunta. É uma via de mão dupla. Eu preciso viver a fé, mas eu também preciso demonstrar essa fé com ações, com realizações. E nessa manhã, a nossa oração é que Deus abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos ser capazes de ver a necessidade das pessoas que estão ao nosso redor. Para que a gente tome a iniciativa do serviço cristão. O serviço cristão, o servo do Senhor, precisa tomar a iniciativa. Eu não posso ver todo mundo trabalhando e eu ficar de braços cruzados, achando que o papel é do outro, quanto o papel também é meu. Como a responsabilidade também é minha. Aí é muito fácil, amados, quando a coisa está indo muito bem, fluindo, a gente fala assim: Deus está nesse negócio, mas você faz parte desse negócio, sabe? Deus chamou para você fazer parte disso também. Mas às vezes a gente quer ficar assim e deixar que o outro faça, sendo que o chamado é para todos, o serviço é para todos. Jesus fez aquilo com seus discípulos para que eles reproduzissem isso na vida de outras pessoas. Deus nos transformou, nos salvou para que a gente pudesse compartilhar essa mensagem com outros. E não que a gente ficasse assim, de braço cruzado, esperando que o outro faça por nós aquilo que eu também tenho que fazer. Isso faz parte do nosso serviço, tomar a iniciativa. Mas também a revolução da bacia e da toalha exige humildade. João 13:5 diz assim: em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Jesus mostrou toda a sua humildade quando preparou o ambiente, lavou e enxugou os pés dos seus discípulos. Mas para que isso acontecesse, ele precisou se dobrar, se humilhar. Ele sendo filho de Deus, sendo Deus, ele se humilhou para abençoar a vida daqueles homens. Eu gosto muito de Filipenses quando fala que ele, com toda a sua glória, com toda a sua autoridade, ele abriu mão da sua glória, do seu trono, se fez homem, porque ele é Deus, mas se fez homem, se humilhou, nasceu numa manjedoura, no estábulo. Ele é o rei, mas ele se fez menino, se fez homem, passou necessidades, para que ele entendesse essa figura humana. E ele morreu na cruz do Calvário, sem ter pecado algum. Foi mudo, foi calado ao matadouro, porque nos amou. E ele fez questão de se humilhar por nós. E muitas vezes, amados, nós falamos assim: esse serviço não é para mim, não. Tirar um papel do banheiro? Nem pensar. Ver um copo no chão. Isso não é serviço para mim, não. Isso é serviço da irmã Lindomar, que trabalha na igreja. Amados, vamos
mudar a nossa forma de serviço no reino do Senhor. Não existe posição maior ou melhor. Não existe no reino de Deus maior ou menor. Existem servos. Existem servos. E não importa a posição que eu estou. Não importa o que Deus me chamou. Importa que, como servos, eu preciso entender essa questão da humildade. Eu procuro falar assim, eu sou o menor da casa. Eu falo, Senhor, igual Paulo, eu sou o menor de todos. Porque, queridos, quando a gente acha que a gente é alguma coisa, a gente percebe que a gente não é nada. Que no final da vida, a gente não leva nada. Nem os seus bens você carrega. Ainda dá problema depois para resolver, porque é briga, confusão. Para você ver que nós não somos nada. Você chega lá num velório, às vezes tem um velório de uma pessoa mais abastada, uma pessoa menos. E é a mesma coisa. Vai para o mesmo lugar. Vai para o mesmo lugar. Ninguém leva nada. A gente chega lá no hospital, às vezes, num leito. Tanto a pessoa que tem posses e que não tem, chega lá é a mesma coisa, gente. Está todo mundo passando pelo mesmo, todo mundo tem que passar pelo mesmo enfermeiro, todo mundo tem que passar pelo mesmo médico, todo mundo está na mesma situação. E você depende das pessoas. E aí, o que Jesus nos ensina aqui, e quis ensinar os discípulos, é a grandeza desse discipulado. Que é quando a gente somos capazes de nos dobrarmos, de descermos, em vez de subirmos. É estarmos na posição, às vezes, mais humilhante para abençoar alguém. Estar numa posição mais difícil de um servo do servo para abençoar alguém. E nenhum orgulhoso, nenhum prepotente, nenhum soberbo vai entender essa grandeza. Aquela pessoa que tem um espírito de altivez, de soberba, de superioridade, ela jamais vai entender. Se ela não permitir que o Senhor trate o coração dela, vai entender o que é esse serviço. O que é viver esse serviço. Jesus disse que felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes são os pobres de espírito, aqueles que têm total carência, porque o reino de Deus é para eles. O serviço cristão é feito pelos humildes de espírito. Marcos 10, 43 e 44 diz assim: porém entre vocês é diferente. Todo aquele que quiser ser importante deve ser o servo. E todo aquele que quiser ser o primeiro deve ser o escravo de todos. Quando a gente quer ser o primeiro, você tem que entender que você tem que ser um escravo. E ser escravo, irmão, ser escravo é entender que nós temos um dono. Esse dono é o Senhor. E não tem maior prazer do que servir a esse dono. Não tem maior prazer do que ser participante do reino de Deus. E ser participante do reino de Deus requer humildade. Requer um coração sincero e humilde diante da presença dele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, falando a respeito da nova vida do serviço de Deus, diz o seguinte: por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensam com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Nós não somos nada, amados. Nós não somos nada, independente de títulos, independente de formação, independente de posição financeira, diante do Senhor, nós somos servos. E Ele quer nos olhar dessa maneira. Assim como Ele se ajoelhou e lavou os discípulos, e Pedro fala: não, Senhor, isso aqui não, comigo você não vai fazer isso não. Porque Pedro entendeu que aquela posição era a posição mais humilhante. Aí Pedro falou assim: não, Senhor, você não vai lavar não. Aí Jesus falou assim: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo no meu reino. Você não vai ter parte. Aí Pedro entendeu o negócio, ele já queria lavar tudo. Cabeça, braço, já queria tomar um banho. Não é verdade? Que a gente seja assim. Ah, Senhor,
eu quero fazer parte do teu reino. Senhor, me lava todo então, porque eu quero fazer parte do teu reino, no teu serviço. Porque como é bom fazer parte do reino de Deus. Como é bom ser parte desse reino, queridos. E não importa onde o Senhor nos convidar para fazermos parte desse reino. Seja lá na cozinha preparando um café gostoso para os meus irmãos. Seja lá na secretaria imprimindo um material. Seja lá no ministério infantil. Seja preparando a jantinha das crianças. Seja lá buscando elas lá. Seja aonde o Senhor nos colocar. É prazeroso fazer parte do serviço do reino de Deus. Eu tenho prazer de estar fazendo parte do reino de Deus no serviço dele. E tem uma coisa que fala que no serviço do meu rei eu sou feliz. E eu sou feliz. Amados, a gente poderia estar em qualquer outro lugar. Eu poderia trabalhar em qualquer outro lugar. Mas trabalhar para o Senhor não há peso. Trabalhar para o Senhor não há sofrimento. Trabalhar para o Senhor é um prazer. Porque Ele fez o melhor por mim. E quando eu entendo que Ele se entregou lá no Calvário por mim, deu a sua vida por mim, se humilhou por mim, eu entendo que trabalhar para Ele é pouco. Diante de tudo que Ele fez na minha vida. Então, ser humilde e ser movido por essa humildade é importante nesse serviço do nosso Deus. Que Deus encontre em nós a humildade e que sejamos capazes de nos dobrarmos para lavar os pés daqueles que estão gemendo ao nosso redor. Sem humildade, você não tem condições de participar dessa revolução. Somente aqueles que descem, se dobram, podem se enganjar nessa empreitada de amor que exige o reino de Deus. Terceiro e último, o serviço cristão exige obediência. João 13:15 diz assim: vocês me chamam de mestre e de Senhor. E tem razão, pois eu sou o mesmo. Sou eu, Senhor e o mestre. Lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Jesus queria aqui ensinar algo a mais aos seus discípulos. Não bastaria que eles tivessem iniciativa e humildade, se eles não fossem capazes de dar continuidade àquela revolução. E eles obedeceram. E por isso nós estamos aqui. Porque eles entenderam o que Jesus fez por eles. E eles não pararam. E eles deram continuidade a essa revolução na sua época, na sua geração. Aquela geração passou a conhecer quem era Jesus. E aí veio Paulo. E aí o evangelho chegou até a gente. Porque eles entenderam essa revolução. Porque eles obedeceram o que Jesus havia falado naquele momento, no lavar dos seus pés. E essa revolução alcançou a minha vida e a sua vida nesse tempo. Jesus não pediu algo aos seus discípulos que eles mesmos não fossem capazes de fazer. Jesus não nos pede, queridos, algo que eu e você não sejamos capazes de realizar. Ele dá e Ele pede algo que eu e você sejamos plenamente capazes de realizarmos. Na verdade, nós que colocamos empecilhos nessas realizações. Sempre damos desculpas para obedecer. Sempre damos desculpa, Senhor, não é para mim isso. Não, Deus, o Senhor não me chamou para realizar isso. Não, Deus te chamou. Na verdade, você que coloca sempre uma desculpinha para o Senhor, para você não realizar aquilo que Ele está mandando você fazer. Como mestre e Senhor, Ele não precisava fazer aquilo. Mas Ele deu o exemplo. Jesus fez primeiro. Jesus fez primeiro porque tem algumas coisas que Jesus faz, e por isso que Ele faz, Ele também nos ensina a fazer. Jesus nos manda amar. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Jesus nos manda perdoar, porque Ele perdoou primeiro. Lá na cruz do Calvário Ele disse: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Então, se Ele manda a gente fazer, porque Ele já fez um dia. Porque Ele já realizou um dia. Jesus nos manda lavar os pés das pessoas, porque Ele também lavou os pés dos seus discípulos.
Primeiro, ele lavou os nossos pecados na cruz do Calvário com o seu sangue. Não há nenhuma chance de nós sermos discípulos de Jesus ou fazermos esse serviço de discípulo de Cristo, aquele que não é capaz de obedecer às suas ordens. Certa vez Jesus disse aos seus discípulos: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos digo? Como eu posso dizer que Deus é o Senhor, Jesus é o Senhor da minha vida, se eu não obedeço às suas ordens? Se você está num quartel, aí os meninos que vão se alistar, ou os irmãos que já viveram a vida no quartel, se o comandante dá uma ordem, todos devem obedecer. Se não obedecer, acontece o quê? Cadeia. Imagine se Jesus fizesse conosco, hein? Tava cheio. Não é verdade? No serviço do nosso Senhor, do nosso comandante supremo, ele nos chama a obediência. Mas por que com lá de fora, com os compromissos que a gente tem lá fora, com o nosso patrão, né? Com o nosso comandante lá fora, vamos dizer assim, a gente obedece? Porque senão depois você pode ser mandado embora, não é verdade? Existem mais coisas que vêm com isso, a falta da obediência. Mas porque com Deus a gente não tem essa mesma essência, essa mesma vontade de obedecer? Porque Ele não está presente? Porque Ele não está aqui em figura, falando, comandando? Ele está presente, muito mais do que a gente imagina. E Ele não está distante à sua desobediência. Ele está observando. Porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele é onisciente, Ele sabe a intenção do nosso coração. E porque muitas vezes, com Deus, a gente recebe uma ordem, recebe uma missão, e a gente não obedece. Sendo Ele o Senhor da nossa vida, sendo Ele Deus Todo-Poderoso. Amados, a gente precisa ter essa consciência de obediência diante do Senhor. A obediência gera muitas coisas importantes no reino do Senhor. Quando a gente deixa de obedecer, a gente está sendo desobediente e a gente está sendo igual ao inimigo, que é desobediente, que se rebelou, que foi contrário à vontade do Senhor. E desobediência e obediência, elas são completamente divergentes. O Senhor nos chamou para obedecermos às suas ordens. O Senhor nos chamou, senão você não pode dizer que Ele é o teu Senhor. Porque ser Senhor é falar o controle da minha vida, o controle da minha história, o controle dos meus sonhos, o controle é teu, Senhor. Não é meu, não. Se eu falo que Ele é Senhor, Ele que comanda. Ele que dá as ordens. E nós vamos obedecer. Agora, quando eu digo que Ele é Senhor, eu estou dizendo, o trono da minha vida é teu, Senhor. As minhas decisões não são minhas decisões. São suas. Mas assim, às vezes a gente fala, essa área da minha vida, Senhor, você pode reinar. Nessa área da minha vida, Senhor, não. Aqui não, Deus. Isso aqui não, Jesus. Não, Senhor. Não, o Senhor Ele tem que reinar em todas as áreas da nossa vida. Para que a gente possa viver essa obediência que Ele espera de nós. A palavra de Jesus para nós e os discípulos desse século é a mesma. Assim como eu lavei os pés dos meus discípulos, vocês precisam continuar lavando os pés uns dos outros. Obedeçam e continuem a minha missão. Jesus disse, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Se você ama Jesus, se você ama o Senhor, obedeça às ordens do nosso mestre. Eu estava pesquisando para a mensagem, e aí tem um exemplo aqui de um homem que ele chegou em frente a um prédio do 3º Batalhão de Infantaria, e lá dizia assim, obedecer é tão nobre quanto comandar. Obedecer é tão nobre quanto comandar. Às vezes a gente pensa assim, o comando é mais importante do que a obediência.
Ou estar na posição de comandante é mais importante que a posição do soldado que recebe as ordens. Queridos, ser comandante, ser soldado, obedecer é mais nobre missão. Porque até o comandante obedeceu. Desceu. Quando o pai falou assim, você vai... E você vai se humilhar. Você vai morrer na cruz do Calvário. Isso, gente? Claro que não. Cheio da glória dele no trono, do lado, sentado do lado de Deus. Deus falava assim, não, você vai descer. Você vai lá na terra, você vai fazer a diferença e você vai morrer. Porque pecado, o salário do pecado é o quê? A morte. E esse pecado precisa ser tratado. Então você vai se humilhar, você vai descer, você vai amar aquela humanidade que não te ama, que vai te rejeitar, mas você vai se humilhar, você vai morrer na cruz do Calvário por amor. O comandante se humilhou. O comandante obedeceu. Então, a maior, mais nobre missão é obedecer. De fato, a nobreza da nossa vida está no fato de sermos identificados como discípulos de Jesus. Porque nossas atitudes e ações são as mesmas do nosso Mestre e Senhor. Jesus hoje quer mais do que a sua iniciativa e humildade. Ele quer a nossa obediência. Pois o pré-requisito para alistarmos na revolução da bacia e da toalha é a obediência. Esse é o maior requisito. Porque quando eu obedeço, eu entendo a importância de tomar uma decisão, de agir. E eu entendo que eu preciso ser humilde ao ponto de me ajoelhar e atender aqueles que precisam, seja na posição que o Senhor nos colocar. Para concluirmos, amados, você foi criado, planejado, moldado para servir a Deus e servir as pessoas. Não há como você dizer que você serve a Deus se você não é capaz de servir alguém que está perto de você. Alguém disse com muita propriedade, quem não vive para servir, não serve para viver. Será que a nossa vida ainda serve para ser vivida? Queridos, será que eu e você entendemos que para a gente viver como discípulo do Senhor, a gente precisa servir? A gente precisa colocarmos a nossa vida na disposição do Senhor. Irmãos, grandes são os desafios, grandes são as tarefas. Grandes são as coisas que o Senhor tem nos chamado para fazer. Mas Deus quer de nós esse coração de servo. Às vezes eu não sei. Às vezes Deus manda uma tarefa para a gente realizar que a gente nem sabe por onde começar. Às vezes Deus nos manda fazer coisas que eu falo, Senhor, eu não sei como nem fazer. Senhor, fala aí, Pai, como é que começa esse negócio? Que às vezes vem situações para a nossa vida, ou Deus nos convoca para situações que a gente fala, Senhor, eu nunca fiz isso. Sabe? Você coloca, Senhor, eu nunca... Por exemplo, você chamou para cantar. Senhor, eu nunca cantei. Tem gente que fala que os vidros até quebrar da igreja, mas Deus te chamou para isso. Deus vai usar a Adriana aí, Deus vai te dar um dom aí, não sei. Mas assim, há uma deficiência na obra do Senhor. Há uma lacuna na obra do Senhor que precisa ser preenchida. E aí Ele usa, às vezes, situações que eu nunca imaginei que eu poderia estar, porque aquilo precisa acontecer. E às vezes é você a resposta da oração no serviço. Mas aí você fala para o Senhor, Senhor, eu não sei fazer e não vou fazer. Deus, a obra dele vai continuar? Vai. Porque é dele, ele vai levantar novas pessoas. Ele sempre vai levantar pessoas para o reino dele. Mas você deixou de ser participante disso. Você deixou de viver o extraordinário de Deus na sua vida e na vida de outro. E você também deixou de se descobrir no reino de Deus. Porque, amados, tem coisas que
que eu nunca fiz, e aí às vezes Deus pede para a gente fazer, e eu me descubro que eu sou capaz de fazer. E aí descubro novos talentos na minha vida, descubro novas coisas que Deus pode fazer, mas que às vezes eu não recebo, porque eu falo para Deus, não, isso não é para mim. Ou eu fico de braço cruzado e espero que o outro faça aquilo que Deus me chamou para fazer. Então, está na hora de a gente sair do banco, da inércia, sabe? Do banco do conforto, do banco da situação, e falar, se Deus te chamou para fazer, falar, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu não sei por onde começar, mas, Senhor, eis-me aqui. Senhor, me usa. Que eu seja um instrumento do Senhor. Que eu seja uma bênção nisso que o Senhor quer me usar. Porque eu não sei, não. Senhor, eu não sei falar. Igual Isaías, Senhor, eu não sei falar. Né? Senhor, eu não sei por onde começar. Não sei se isso aqui é o meu lugar. Mas eu sei que se o Senhor está mandando eu fazer, assim como o Senhor se humilhou, assim como o Senhor tomou iniciativa, assim como o Senhor obedeceu, eu também quero obedecer. Senhor, eu também quero fazer. Senhor, eu também quero ser bênção na vida de outra pessoa. Senhor, eu também quero amar como o Senhor amou. Eu também quero me humilhar como o Senhor se humilhou. E Deus vai honrar, querido. Deus honra as obras das nossas mãos. Seja perfeito ou imperfeita, Deus vai trabalhar. Às vezes não vai, pode não sair tão perfeito. Mas aos poucos a gente vai aprendendo. E aí a gente vai se vendo naquilo e vai vendo como Deus moveu, como Deus agiu, como Deus trabalhou. E nós vamos nos sentir tão úteis no reino de Deus. Como é bom a gente se sentir útil no reino do nosso Deus. Então, queridos, essa é a palavra de Deus ao nosso coração. Toma iniciativa. A gente aí está... esse ano a gente está encerrando essa diretoria, vai entrar uma nova diretoria. E o que Deus quer para fazer na sua vida? Se coloque na disposição do reino do Senhor. Está vindo projetos para a nossa igreja, coisas novas, coisas boas. E às vezes a gente fica ali, ó. Enquanto Deus está querendo que você esteja lá, no campo de batalha, na frente, trabalhando, se envolvendo. Mas você não permite esse serviço, essa voluntariedade no reino do Senhor. Permita-se. Permita-se crescer na presença do Senhor, porque o serviço nos faz crescer. Os discípulos entenderam a missão, fizeram a missão, concluíram a missão, morreram como Jesus morreu, muitos deles. E o evangelho chegou até nós. Então, para que o evangelho chegue a novas gerações, eu também preciso me colocar à disposição. Senhor, eu não sei o que falar, não sei o que fazer, não sei como agir, não sei, Senhor. Mas eu sei que o Senhor está nesse negócio. Se Deus está no negócio, amados, aonde Ele nos colocar será bênção. Agora, não faça nada que Deus não esteja no negócio. Mas se Deus estiver lá, vai. Se encha de coragem. Se humilhe, não sei fazer. Porque é importante dizer, eu não sei fazer. Se humilhar. Quantas vezes eu cheguei, pastor, não sei por onde começar esse negócio, não. Mas vamos lá. Com toda a formação. Tem coisas que chegam para cá que eu falo, Senhor, não sei como desenvolver isso aqui, não. Mas a obra é tua. O reino é teu. Então, eis-me aqui. Vamos trabalhar. Como vai ficar? Não sei. Mas Deus vai trabalhar. Ele vai dar as ferramentas necessárias para que a obra dele permaneça e continue. Amém? Então, querido, se coloque à disposição do Senhor. Se coloque nas mãos do Senhor. Deixa que o Senhor te use. Deixa que o Senhor te capacite. Mesmo que você se sinta pequeno diante dos desafios, fala para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. E o resto Ele vai trabalhar. O resto Ele vai fazer. Porque o mais importante que Ele quer é o teu coração de servo. Esse coração de servo, Ele vai usar. Ele vai transformar. Ele vai moldar. E Ele vai fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos, pensando, para o poder que opera nele. Amém? Vamos orar, Senhor, nessa manhã. Nós, como tua igreja, estamos aqui diante da tua presença, Senhor, reconhecendo que o Senhor fez uma grande revolução no passado. Essa revolução de humildade, de serviço no teu reino. Ó Deus, e nós, como teus servos, queremos que essa revolução nos alcance para que a gente possa alcançar outros
Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor se humilhou, um dia o Senhor lavou os pés, um dia o Senhor se colocou na baixa posição por nos amar, Senhor. E esse amor, Senhor, nos constrange a amar os outros. Esse amor nos constrange a fazer a diferença de pessoas que estão ao nosso redor. Senhor, nos motiva a amarmos como o Senhor amou. Nos incentiva a servir como o Senhor serviu. Nos incentiva, Senhor, a sermos verdadeiramente discípulos do Senhor. Servos do Senhor na posição que o Senhor nos colocar. Ó Deus, que possamos trabalhar, Senhor, com alegria no coração. Sabendo que o reino é teu, a obra é tua, Senhor. E o restante o Senhor vai nos abençoar, vai conduzir. Ó Deus, às vezes nos sentimos tão pequenos diante das tarefas que o Senhor nos coloca para realizar. Mas entendemos, Senhor, que é o Senhor que nos colocou e é o Senhor que vai nos abençoar para concluir a missão que o Senhor nos deu. E, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor continue usando a tua igreja, que possamos ter esse coração de serviço, de humildade, de iniciativa e de obediência, Senhor, à tua voz. Ó Deus, nos usa, nos capacite nesse tempo para mostrar a essa geração que o Senhor os ama, que o Senhor ainda tem um milagre, tem uma promessa na vida deles. Obrigado, Pai, pelo teu amor na cruz do Calvário por nós. Continue nos sustentando, nos abençoando, ó Pai. É isso, ó Deus, que nós te pedimos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.